Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo, melhor dia. Já estamos vivendo aqui o melhor domingo de nossas vidas. Um domingo que foi preparado pelo nosso Pai desde antes da fundação do mundo. Sejam todos bem-vindos. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Igreja de Cristo em Graça. E o nosso pastor, Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. O Evangelho diz que ele, sendo espírito, se fez um só espírito com o nosso espírito. Seja bem-vindo, você que tem compartilhado as mensagens, que tem nos ajudado a fazer a palavra correr e ser glorificada. Seja bem-vindo também você que está hoje pela primeira vez nos assistindo, talvez não esteja ao vivo devido ao horário, devido às suas ocupações, mas nós temos essa tecnologia maravilhosa que nos permite falar agora e ser ouvido na hora que você quiser. Então, para nós é uma honra muito grande estar aqui, falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus, do Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Esse Evangelho diz que Deus mesmo nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Num certo momento da mente de Deus, ele quis ter filhos, então ele escolheu os espíritos, os anjos, que iriam participar desse projeto chamado Filho de Deus. E nós fomos escolhidos. E num determinado tempo, escolhido por ele também, é claro, de acordo com a vontade dele, ele nos colocou em um corpo de carne. Ele nos fez participar de carne e sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam de carne e sangue. Isso quer dizer que quando começou a nossa participação nesse corpo de carne, nós já éramos filhos. Então, abençoado, seja bem-vindo, você que é um filho, e com certeza essa palavra vai te fazer muito bem, porque você é filho, e a palavra do seu pai sempre lhe cai bem aí na sua mente. Seja bem-vindo você também, que já nos conhece, muito obrigado pela sua atenção. Gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem e também que se inscreva aí no grupo, do nosso grupo do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Nós temos recebido aí bastante correios abençoados que se dizem assim: olha, muito obrigado, muito boa essa palavra está libertando aqui a nossa mente, porque nós passamos muitos anos presos no sistema religioso, com medo de tudo. Tinha medo do diabo, medo do inferno, tinha medo até de Deus. Servíamos a Deus não por amor, não por gratidão, mas por medo. Medo de Deus pesar a mão, medo de Deus nos castigar. Olha, abençoado, Ele não vai fazer isso com você. Ele é o nosso Pai, o Pai do nosso Espírito. O que Ele faz é nos corrigir quando precisamos de correção. Mas porque nós estamos dentro de um corpo de carne todo defeituoso, que não coopera com nada, sempre há necessidade de uma correção do nosso Pai. Ele nos corrige e nós, por sermos filhos, aceitamos a correção do nosso Pai. E isso nos faz bem, nos faz muito bem viver aqui de maneira muito excelente. Então, abençoados, temos aqui um assunto bem tranquilo aqui para tratar com a Igreja de Cristo, não é isso? E gostaria de te convidar a pegar sua Bíblia, pegue papel, caneta, anote as referências, veja se está de acordo com o Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus, para que ninguém, de maneira nenhuma, venha te enganar. Chega de ser enganado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: olha, Tito, cuidado, porque há muitos enganadores, muitos faladores, muitos mentirosos, mas principalmente aqueles que pregam a lei de Moisés. E até hoje essa lei, mesmo tendo fim lá na cruz, ela ainda é pregada por aí. Está enganando muita gente. Está dizendo que você pode perder a salvação. Está dizendo que você pode ir para o inferno. Então, abençoados, anote, confira, para que você não possa ser enganado. Você é um filho de Deus, não pode ser enganado. Então vamos começar aqui. E o tema dessa manhã é apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo. Um tema até pouco comprido, mas é só o tema. O assunto é um assunto bem fácil, bem tranquilo. E isso aqui nada mais é do que uma ordem do Evangelho, uma ordem dada pelo apóstolo Paulo, para que nós procurássemos apresentar os nossos corpos
em sacrifício vivo, um culto agradável a Deus. Então vamos ler aqui a carta que Paulo escreveu a Roma, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, não é isso? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Preste bem atenção nessa última parte aqui, agradável a Deus, diz o apóstolo Paulo, que é o vosso culto racional, um culto com raciocínio, um culto com entendimento. Não é um culto assim que você tem que dar a Deus, que alguém mandou você fazer e você faz. Não, fique de joelho, aí você fica. Sobe um monte, você sobe. Traz o seu dinheiro para cá e você traz. Não é isso. O apóstolo Paulo diz aqui, que o culto tem que ser racional, com entendimento. Você tem que saber o que está fazendo. E de acordo com o evangelho da graça de Deus. Porque a razão do evangelho, a razão da graça, está de Romanos até Hebreus. O culto, para ser racional, tem que ser de acordo com o evangelho da graça de Deus. E o versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é isso? Nós temos visto aí, eu participei algumas vezes de sistema religioso, onde havia renovação de batismo. Passava-se muito tempo de se batizar, então a pessoa se batizava outra vez, renovação da Santa Ceia, renovação de alguns votos. Nada disso. O apóstolo Paulo diz que a renovação tem que ser no vosso entendimento, no vosso conhecimento. Tem que haver um crescimento. Para quê? Para qual motivo, que diz o apóstolo Paulo aqui? Para que experimenteis qual seja boa, olha só, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você conheça a vontade de Deus na sua vida. Então tem que haver um entendimento, uma experiência no seu entendimento, um crescimento. Então, o evangelho aqui, nós lemos aqui, porque Romanos é a primeira carta do evangelho, escrita por Paulo. O evangelho fala de um culto a Deus com a mente, com o raciocínio, com o conhecimento, com a mente. Um culto tem que ser racional. Você tem que saber o que está fazendo. Você tem que saber, você tem que entender por que você está cantando, o que você está falando. Tem que ser um culto com entendimento, com conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Um culto que agrada a Deus. Como diz aqui no finalzinho do verso 1, olha só o que diz aqui. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo e agradável a Deus. O culto, se não agradar a Deus, abençoado, você está perdendo com o seu culto. Então, veja bem, isso foi uma ordem do Evangelho, foi dada por Deus através do apóstolo Paulo. Então fica claro, se o culto é para agradar a Deus, fica claro que o culto dado a Deus não pode ser com obras. Esse culto não pode ser com corpo de carne. Por quê? Tem que agradar a Deus. O nosso culto tem que ser um culto agradável. Romanos capítulo 8, olha o que diz aqui o apóstolo. Romanos capítulo 8, no versículo 7, ele fala assim, porquanto, olha só, porquanto a vontade, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Paulo diz que o nosso culto tem que ser agradável a Deus. Temos que estar agradando a Deus com o nosso culto. E escrevendo a Roma, no capítulo 8, no versículo 7, ele diz que a vontade da carne, a inclinação da nossa carne, é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, que é a graça. A lei de Deus é a graça, não é a lei de Moisés. Nem em verdade o pode ser. Esse corpo nunca vai obedecer a Deus. Esse corpo nunca vai agradar a Deus. E Paulo diz que então, que o culto tem que ser agradável a Deus. Então eu não posso cultuar a Deus com o meu culto, com o meu corpo, porque não vou estar agradando a Deus. Então não pode ser por sacrifícios, porque para haver sacrifício tem que ter o corpo. Não pode ser por obras, não pode ser por jejum, não pode ser por montes, não pode ser por vigílias. Por quê? Precisa do meu corpo de carne. E o apóstolo Paulo disse que para se agradar a Deus num culto, tem que ter
com o Espírito, com entendimento, com conhecimento, e não com o corpo de carne. O Espírito agrada a Deus. A carne, abençoados, é inimizade contra Deus. Tem que ser um culto com a mente, com o Espírito, para se agradar a Deus. Porque se você se mete a querer agradar a Deus, cultuar a Deus com o seu corpo de carne, não, essa semana eu vou fazer o jejum de Daniel, ou então eu vou fazer o jejum não sei das quantas, para agradar a Deus, para fazer um culto a Deus. Abençoados, o que você está fazendo é inimizade contra Deus. Somente, porque esse tipo de culto, Deus não aceita. Porque Ele quer um culto com conhecimento, um culto racional. Então, como cultuar a Deus com essa carne, se a carne é inimizade contra Deus? Não pode, abençoado. De maneira nenhuma, você pode querer agradar a Deus com o seu corpo de carne. Você só vai arrumar inimizade. Não vai agradar a Deus. Jesus de Nazaré, uma certa vez, ele falou a respeito desse culto. João, vamos lá no livro histórico de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, o versículo 23, que uma certa vez ele falou a respeito desse culto na mente. Aí ele diz assim, mas a hora vem, estava vindo, e agora em que os verdadeiros adoradores, veja bem, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, de que maneira? Com corpo de carne? Não, em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai estava procurando, não é isso? Os tais que o adorem em espírito e em verdade. Então, abençoados, quando Jesus de Nazaré, isso aqui são palavras de Jesus de Nazaré, de Deus mesmo, no seu dia de carne, quando ele falou essas palavras, ele estava comprometido com o pacto lá da lei. Então ele disse, verdadeiros adoradores, porque a adoração fazia parte do pacto da lei de Moisés. Na lei de Moisés, ninguém louvava a Deus. Na lei de Moisés se adorava, porque era necessário o corpo para se adorar a Deus. O Espírito de verdade, aquele que Jesus disse que mandaria para explicar, ele disse que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua graça. Efésios capítulo 1, vamos ler. Nós falamos assim, mas é necessário que leiamos, porque tem chegado pessoas novas que ainda não conhecem assim, bem, e é necessário que elas também conheçam. Efésios capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, para louvor e glória, veja bem, louvor e glória, não diz adoração e glória, diz que nós somos criados para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, abençoados, o nosso culto a Deus é na mente, em espírito e em louvor, não é em adoração. Você não pode adorar a Deus, porque você não está vendo a Deus. Como é que eu vou adorar alguém, um ser, um espírito que está dentro do meu espírito, está unido ao meu espírito? Nós fomos chamados para o louvor, para dar glória a Ele, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento. O Espírito da Verdade já nos explicava isso, que nós fomos chamados para o louvor da glória do nosso Pai. Adoração, para se adorar, existe corpo de carne. É necessário obra, porque você vai ter levantar as mãos, você vai ter que se inclinar, você vai ter que subir um monte, vai ter que fazer uma série de coisas. E não é por obras. Não pode haver obras abençoadas. É com entendimento, com conhecimento. Vai haver sacrifícios. Com obras, não cultuamos a Deus. Por mais boa vontade que você tenha, por mais que você queira agradar a Deus, se você colocar obras no seu culto, não vai agradar a Deus. Porque o nosso culto, o nosso louvor é em espírito e em verdade, com entendimento, conhecendo o que Deus fez por nós. Esse que é o nosso culto a Deus, em espírito, sabendo, conhecendo o nosso Pai. Não é você fazendo, é você crendo. Deixa eu aqui te dar um exemplo aqui de uma pessoa bem conhecida nossa aqui. Volte aqui a Roma, Romanos capítulo 4. Temos aqui um exemplo de um personagem aqui muito conhecido nosso,
Vamos ler aqui vamos começar no versículo 1. Romanos capítulo 4, versículo 1. Um abençoado aqui que nos dá esse exemplo muito bom. Diz assim, ó, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que Abraão alcançou segundo a carne? O que foi que ele conseguiu, segundo os méritos dele, segundo a carne? Porque Abraão era uma pessoa muito boa, era uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada diante de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma pergunta. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E no versículo 2 ele fala, por quê? Olha bem, por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, diz o apóstolo Paulo. Diante de Deus, Abraão não alcançou nada com as obras. Ele era uma pessoa correta, ele era uma pessoa digna, mas diante de Deus, ele não alcançou nada por causa das obras dele, porque não é por obras. Diz o Evangelho, sacrifício vivo é com o Espírito. É com o Espírito abençoado. O versículo 3 diz assim, ó, pois, que diz a Escritura? Creu Abraão, olha só, creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi imputado a ele como justiça porque ele creu, não porque ele fez. Não porque ele fez. E veja bem, a religião, o sistema religioso, se você passou por lá, como eu passei, se não passou, abençoado, você não perdeu nada. Muito pelo contrário, você só ganhou. Mas se você passou por lá, você lembra que lá ensina que tem que se cultuar a Deus com sacrifícios, com obras, para se agradar a Deus. Tem que fazer obras, jejum, vigília, ceia, dízimos e todas essas coisas. A religião apresenta um culto com obras mortas. Essa que é a verdade. A religião te apresenta, te chama a cultuar a Deus com obras mortas. É isso que diz o Evangelho. Hebreus capítulo 6, você abre a sua Bíblia aí que você vai ver. Se não é assim que diz o Evangelho, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim, ó, pelo que, olha só, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E aqui traz uma relação da fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mãos, ceia, jejum, tudo obra morta, tudo que se faz lá na religião. A religião chama a igreja a cultuar a Deus, fazer um culto com obras mortas. O Evangelho é bem claro, Romanos capítulo 2, 12, versículo 1, diz que o nosso culto é um culto racional, um culto vivo a Deus, sem obras mortas. O culto é com a mente, com o Espírito abençoado, confessando o que Cristo fez por você. Nos predestinou lá antes da fundação do mundo, nos escolheu, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos abençoou com todas as bênçãos. Temos um Espírito perfeito, justificado. É isso, esse é o nosso culto, um culto com entendimento do Evangelho da graça de Deus. O versículo 3 ele diz assim, mais uma vez, pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E o versículo 4, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Obra, abençoado, para agradar a Deus, vira uma dívida. Porque se você faz alguma coisa de obra e agrada a Deus, Deus vai estar devendo a você. E Deus não deve nada a ninguém. Você lembra de Abraão? Quando Abraão levou Isaac lá para o sacrifício, Deus não aceitou o sacrifício de Isaac lá. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse a Isaac. Por quê? Se Isaac fosse sacrificado, Deus estaria em dívida com Abraão. Deus estaria devendo a Abraão, porque Abraão pagou lá o sacrifício, então Deus teria a obrigação de abençoar Abraão. E isso não aconteceu. Abraão levou Isaac de volta para casa com vida. E Deus justificou Abraão pela fé, não foi pelas obras. O versículo 5 diz assim, ó, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, o ímpio e a sua fé lhe é imputada como justiça. Nós não praticamos obras. Nós não, abençoados. Nós não fomos chamados para praticar obras. Nós somos justificados
pela fé, porque nós cremos na morte e ressurreição de Cristo ali na cruz. Essa é a nossa justificação. Nós fomos justificados por Ele lá na cruz. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, quando ele falava, de vez em quando ele soltava assim umas pérolas da graça, e ele disse lá em Mateus capítulo 11, no versículo 30, ele disse assim, ó, meu jugo é leve e suave. Leve e suave, fácil, tranquilo, bom de se levar. Agora, a religião é que dificultou tudo, abençoado. A religião que colocou peso, a religião colocou obras, e o jugo que era leve e fácil ficou pesado. Botou lá obras de Moisés, a lei de Moisés, batismo, jejum, e faz isso, e faz aquilo, e paga o preço. O jugo que era para ser leve e suave, que é leve e suave, que foi o próprio Jesus que falou, se tornou pesado. Não há quem possa levar um jugo desse da lei. São 613 mandamentos. Por essa razão que muitos, e não são poucos, graças a Deus, que abandonam a religião. E eles já estão desviado. Por quê? Não suporta o peso. Tem que fazer aqui, tem que fazer ali. É cobrança de segunda a segunda. Todos os dias tem cobrança na religião. E fica impossível com esse corpo de carne, que é inimizade contra Deus, querer agradar a Deus. Aí o culto se torna um culto morto, um culto com sacrifício de obras mortas. O Evangelho diz que é com entendimento, é com conhecimento. De acordo com o Evangelho, se você seguir o Evangelho, é fácil. Segundo o Evangelho de Romanos e Hebreus, o jugo fica leve e fácil, porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, uma única oferta, o próprio Deus, o sacrifício dele ali na cruz, nos fez perfeito para sempre. Nós somos perfeitos para sempre com um só sacrifício, e foi o sacrifício de Cristo ali na cruz. Aí fica fácil de você levar um culto em espírito e em verdade a Deus. Tranquilo, porque você sabe, você entende que você é perfeito, que esse corpo de carne não vai te levar à perfeição, mas o Espírito está perfeito. Então você pode louvar a Deus, você pode entregar o seu culto com entendimento a Deus. Agora, de acordo com a religião, eu diria que é impossível, o Evangelho diz que é impossível cultuar a Deus com a religião, da maneira que o Evangelho manda, com entendimento, com conhecimento, fácil e leve e suave. Na religião não pode. Nós cremos, abençoados, porque está escrito que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Por isso que nós falamos que somos abençoados. Está escrito que nós somos perfeitos no Espírito. Por isso que nós falamos, nós somos perfeitos, porque o Evangelho diz que nós somos. O Evangelho da graça de Deus, ele nos salva das obras da lei. O Evangelho ele nos permite prestar um culto com entendimento, com conhecimento a Deus. Mas somente o Evangelho da graça de Deus. Romanos capítulo 1, volte aqui a Roma, no versículo 16, olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Deus. Não é o Evangelho de Moisés, não é o Evangelho da circuncisão, é o Evangelho de Deus, que é o Evangelho da incircuncisão, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele nos salva, é da lei de Moisés, porque no Espírito você já foi salvo desde antes da fundação do mundo. Agora, quando você tem o Evangelho, ele te salva da lei de Moisés. Você vai entender que esses 613 mandamentos nunca foi para nós que somos gentios. Foi dado aos judeus, mas na cruz o próprio Cristo acabou com essa lei. E para nós que somos gentios, nunca foi dado. Aí você consegue, com esse entendimento, prestar um culto a Deus, sabendo quem você é. Se você crê, abençoado, veja bem, se você crê, você não faz. Esse aqui que é o ponto básico aqui do Evangelho. Quem crê em Cristo não faz obras. Agora, porque se você faz, é porque você está duvidando do que Cristo fez ali na cruz. Eu já contei essa experiência aqui umas 10 ou 15 vezes. Vou tornar a contar. Uma certa vez da minha vida, eu estava numa situação financeira bem apertada e meu papai na carne pegou minha conta de luz e foi lá no banco e pagou para mim. Pagou, carimbou, registrou, assinou e me entregou aqui, ó, a conta está paga.
Eu poderia ir lá no banco de novo pagar essa conta? De maneira nenhuma, porque a conta já foi paga. É isso que nós estamos falando, é isso que o Evangelho diz. Você não pode fazer obras para querer agradar a Deus, porque o próprio Cristo já fez por você. Ele já pagou a sua conta. Carimbou, assinou, escreveu lá, tudo que tinha que ser feito, ele fez ali na cruz. Por mim e por você. Romanos no capítulo 3, olha só, se você crê, você não faz. Romanos capítulo 3, no versículo 27, ele diz assim, ó, por quê? Ou melhor, onde está logo a jactância? Onde está a vaidade? Sabe o que é vaidade? Não, eu que faço, eu que oro, eu que canto, o melhor pregador sou eu que sei ensinar muito bem, não é isso? Onde está, pois, a jactância? É excluída. Mas por qual lei? Por qual lei que tira a jactância aí do abençoado? De qual lei? Das obras? Não, diz o apóstolo Paulo, não, mas pela lei da fé, pelo conhecimento, pelo entendimento abençoado. Quando você entende, quando você crê que foi Cristo que fez todas as coisas, já não há mais jactância em você. Você já sabe que tudo que você é, tudo que você tem, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, tudo dependeu dele, acabou a jactância. Mas, segundo a lei, o culto que é oferecido, não, eu que vou cantar, eu que sou bom, então existe uma jactância. Existe uma vaidade, não é isso? E vaidosos tem muitos por aí. Mas, pela lei da fé, essa jactância é tirada com conhecimento. Aí você pode prestar um culto a Deus. No versículo 28, concluímos, pois, olha a conclusão que chegou aqui o apóstolo Paulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Isso aqui tem que estar muito claro, ó, muito claro aqui na nossa mente. Se você quer prestar um culto, um sacrifício vivo a Deus, isso aqui tem que estar muito bem claro na nossa mente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Isso tem que estar muito, ó. Eu recebo que Deus mesmo ilumine os teus olhos e você entenda com toda a clareza que nós fomos justificados pela fé, sem obras da lei, sem batismo, sem ceia, sem jejum, sem monte, sem dízimo, sem ter que pagar o preço, sem sacrifício nenhum, porque foi Cristo que fez todas as coisas. Esse é o nosso culto. Sacrifícios e obras e mandamentos abençoados. Era antes da cruz. Entenda bem, aqui está a cruz. Antes da cruz tinha obras. Depois da cruz é fé. Nós vivemos por fé. Nós que nascemos depois da cruz do Calvário. Fomos chamados aqui, ó, a cultuar a Deus com fé, com entendimento, com sacrifício vivo. Na cruz, Cristo pagou o preço. Você lembra? Não sei se você lembra daquela famosa frase, está consumado? Foi o próprio Cristo que falou. Ele disse, ó, está consumado. O preço foi pago. Acabou. Não tem mais nada que você possa fazer quanto a Deus para cultuar a Deus com o seu corpo. Você tem que crer, você tem que entender. Não existe glória humana, abençoado. Em cultuar a Deus, quanto à nossa salvação, quanto à nossa vida no Espírito, não existe glória humana, de maneira nenhuma. O nosso culto a Deus não pode haver obras. Não, porque senão a glória vai ser minha, a glória vai ser sua, e a glória, o louvor, a honra e a glória pertence unicamente, exclusivamente a um só, que é a Deus. A dívida por essas obras que você fazia, ou por acaso você ainda faz, eu recebo que não faça mais, a dívida já foi paga. Colossenses, vamos ler aqui em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim, ó, 2,14, havendo riscado, olha só, preste bem atenção, se a dívida foi paga ou não, havendo riscado a cédula que era contra nós, havia uma cédula, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A dívida ficou ali na cruz. Acabou. Não pode haver nem arrependimento por aquilo que você faz de errado. Porque na cruz ele nos reconciliou com ele mesmo. Deve ser em nós um culto de gratidão. O nosso culto na nossa mente é unicamente, exclusivamente de gratidão a Deus.
O culto lá na religião, quando eu participava lá, era um culto de pedição. Senhor me salva, Senhor me abençoa, Senhor me cura, Senhor me faz, Senhor me dá. E tinha até alguns que queriam colocar Deus contra a parede. Se tu não me der, Senhor, eu vou embora. Se tu não me der, eu vou ficar sem me alimentar, o chamado jejum. E abençoados, o nosso culto não é esse. O nosso culto é gratidão, graças, Senhor. Graças porque tu escreveu meu nome no livro da vida. Graças porque tudo colabora para o nosso bem. Graças porque eu sou seu filho. Graças porque você me escolheu. O teu Espírito está em nós. Esse é o nosso culto a Deus. Não tem que estar, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Olha, abençoado, o Evangelho diz que mesmo antes da palavra se formar no seu pensamento e chegar na sua boca, ele já sabe. Por que você vai chorar? Por que você vai entrar em pânico? Não, abençoado, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida. Às vezes até não parece, mas está. Às vezes nos vem as situações que parece que está tudo perdido, mas não está. Deus, ele tem o controle. Se ele mesmo entrou num corpo de carne, morreu numa cruz, por mim e por você, você acha que agora ele vai deixar você perdido por aí? Não vai, abençoado. Todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama a Deus. E eu recebo que você é um desses que ama ao Senhor. Você é um desses que tem a mente dele aqui em você. Volte aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse século, não se conformeis com esse pacto, diz aqui o apóstolo Paulo. E que pacto Paulo estava falando? O pacto da lei. Não se conforme, abençoado. Não se conforme com a lei, não se conforme com as obras, achando, não, assim tá bom, eu já fiz a minha parte. Praticar obras da lei para cultuar a Deus não serve, abençoado. O nosso culto é no Espírito. Você é chamado a cultuar a Deus aqui, com entendimento, com conhecimento. Essa é a mensagem que nós temos para hoje, para o nosso entendimento, para mim, para você. Nunca, de maneira alguma, pensar que eu possa fazer alguma coisa com o meu corpo de carne para louvar a Deus, para agradar a Deus. Não, não vai. Agora, quando você entende, quando você conhece a sua verdadeira posição em Cristo, saber que você é perfeito, saber que você é santo, saber que você é abençoado, e tudo feito por Ele, tudo dado por Ele, tudo imputado por Ele no nosso espírito. Aí esse culto está perfeito. Aí você está apresentando a Deus um culto vivo, um sacrifício vivo a Deus. É disso que diz o apóstolo Paulo. Um culto com entendimento, com conhecimento. Nada de obras. Obras é para outra coisa. Agora, para a Deus, não, de maneira nenhuma. Sacrifício vivo e sem obras, somente por fé. Somente pelo conhecimento. Somente sabendo o que Deus fez por você. E uma fé que é um dom. Veja bem, essa fé é um dom. Isso aí não foi que você, de um momento para o outro, resolveu crer em Deus. Veja em Efésios, vamos aqui, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E diz mais. E isto por meio da fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós? Esse dom da fé. A fé não vem de vós. É dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É um dom de Deus. Nem a fé é produzida por nós, abençoados. Nem essa fé que está em nós, no nosso espírito, ela foi produzida por nós. Deus, o próprio Deus que imputou no nosso espírito. O próprio Deus imputou essa fé no nosso espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 28, diz que nós estamos completos nele. Estamos completos nele, a fé, o dom está aqui, 100% aqui no nosso espírito. Agora, quando nós ouvimos o Evangelho da Graça, esse dom, que é a fé, é ativado em nós. Quando nós ouvimos, e Deus ilumina os nossos olhos, e nós entendemos o Evangelho da Graça. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que o entendimento, a fé, ela vem pelo ouvir.
Você ouve e Deus ativa esse conhecimento em você. Aí você pode prestar um culto a Deus. Versículo 9 diz assim, ó. Não vem das obras. Olha só que tremendo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não pode haver glória, abençoados. As obras, veja bem, as obras, elas trazem glória para o homem. Glória para o homem. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Estamos aqui pertinho. Vamos ler aqui, ó. Gálatas 2,16. Olha o que diz. Vamos aqui, mais uma vez, já lemos, vamos ler de novo. 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Se você se meter em obras, vai trazer glória para você. E a nossa justificação nos foi dada pela fé. Pela fé. E o versículo 10 diz assim, ó, Efésios 2,10. Porque somos, olha só que coisa linda. Porque somos o quê? Feitura sua. Somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não são obras da lei, são boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Andamos em boas obras. E boas obras, sabe o que é boas obras? Boas obras é crer no que Cristo fez. Só isso, abençoado, mais nada. Quando você crê, quando você entende no seu raciocínio que foi Ele que fez e não foi você, que é tudo dele, Ele imputou tudo em você, então você está em boas obras. Agora, quando você se mete a fazer, aí você se meteu embaixo da lei de Moisés. Não agradou a Deus. Agradar a Deus é andar em boas obras, é crer naquilo que Ele fez. O Evangelho nos educa a nos comportarmos bem, sem as obras da lei. Só o Evangelho que pode nos educar dessa maneira, abençoado. Vivemos por fé, não por obras. Se fizer obras, você está perdendo o seu tempo. Você não está agradando a Deus, não está cultuando a Deus. É isso que diz o Evangelho. Tem que ser, ó, com entendimento, com espírito. É esses adoradores, disse lá Jesus de Nazaré, que agora estamos no tempo do louvor, que estariam o adorando em espírito, aqui o espírito, e em verdade. E somos nós. Agora, se meter obras, não serve. Cristo, é crendo que Cristo já fez e vamos viver aí o melhor da nossa vida. Simples assim, sem se meter nas obras da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que faz. Não, daquele que crê. Nós somos chamados a crer. Aí então podemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, crendo que Ele já fez. Você só pode prestar um culto a Deus em sacrifício vivo quando você crê que foi Ele que fez todas as coisas. Você não pode querer se meter a fazer o que Ele já fez, porque o seu culto vai cair nas obras mortas. E se cair nas obras mortas, não vai agradar a Deus. Não vai ter o agrado de Deus. Abençoados, eu recebo que você entenda, que você compreenda que o nosso culto é o culto com espírito, cultuar a Deus com espírito, com entendimento. Você pode se reunir, pode falar, pode cantar, mas você tem que entender que Cristo que fez todas as coisas. O nosso culto é apenas de agradecimento, louvor. Vamos louvar ao nosso Pai, vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele já fez. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Algumas coisas não se manifestaram ainda na nossa vida, mas Ele já fez todas as coisas. Todas as coisas já foram feitas por Ele para o nosso benefício, conforme o querer de sua vontade. Desde antes da fundação do mundo, abençoado, até a cruz. Na cruz Ele morreu, ressuscitou e imputou esse dom da fé aqui em nós. E hoje nós podemos louvar a Deus com os nossos corpos de sacrifício vivo, mas com o entendimento, com o conhecimento. E vamos aqui concluir então, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. No versículo 13 ele fala assim, ó. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O espírito aqui, ó, é de fé, não é de obras. O comportamento que tem que estar em nós, o conhecimento que tem que estar em nós, eu recebo que esteja em você, é um espírito de fé e não de obras. Como está escrito,
O que é que está escrito? Cri, por isso falei. Esse é o nosso culto. Nós cremos, nós falamos. Fala aquilo que você crê de acordo com o Evangelho. Por que nós falamos que somos abençoados? Porque nós cremos que está escrito que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Por que nós falamos que nós somos perfeitos? Porque está escrito que com uma só oferta, Ele, Cristo, nos fez perfeitos para sempre. Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso, também falamos, abençoados. É para falar, é para confessar o pacto da graça de Deus. O nosso culto a Deus é crendo, é confessando o que Cristo já fez. Não é que Ele vai fazer, não é fazendo, é crendo. Ele já fez todas as coisas. Ele mesmo disse ali na cruz, abençoado, está consumado, tudo já está pronto. Todo o bem que está em vós já está aqui no nosso espírito. E vamos, agora, abençoado, vamos fazer essa verdade correr. Vamos fazer com que essa palavra, a palavra da graça de Deus, chegue aí a todos os nossos irmãos que estão por aí, presos, cultuando a Deus com obras mortas. Nesse momento agora, são 10 horas e 40 minutos, está cheio por aí de lugares chamados igrejas evangélicas. Os nossos irmãos estão lá prestando culto com obras mortas. Alguns estão lá em jejum, muitos vão pela manhã para esses lugares em jejum, achando que vão cultuar Deus com seu jejum, e não vai, abençoado. Apenas vai ficar com fome, vai participar de uma reunião com fome. Muitos vão para lá querendo pedir a Deus que Deus lhe dê uma bênção, e também não vai dar, porque Deus já deu todas as bênçãos a você, já está no teu espírito. E nós precisamos fazer essa verdade correr, essa verdade chegar aos nossos irmãos. Essa palavra, esse conhecimento que libertou a nossa mente, também chegue a esses abençoados e sejam libertos dessa mentira, que é cultuar a Deus com obras mortas. Existe em nós, sempre existiu em nós, o desejo de cultuar a Deus, mas nós o fazíamos de maneira errada. E qual é a maneira certa? Com conhecimento, com entendimento, confessando aquilo que Cristo já fez por nós, que já está no nosso espírito. Quando nós falamos que somos curados, não é que o nosso corpo físico ele está 100% perfeito, não. E muitas das vezes ele manifesta dores, manifesta uma série de coisas aí. Mas o nosso espírito, nós somos curados. O nosso culto, nós confessamos que se manifeste nesse corpo físico o que nós já somos no espírito. Curado, perfeito, santo, sem pecado, um só espírito com o Senhor. Eu recebo que essa palavra ela alcance a muitos. Eu recebo que essa palavra chegue no ouvido dos nossos irmãos que estão aí presos aí na religião, oferecendo a Deus culto com obras mortas. Não, abençoados. E eu convido você a compartilhar essas mensagens para que ela alcance, já tenha alcançado a muitos, mas ainda existem muitos dos nossos irmãos que estão por aí presos, que precisam conhecer esse Evangelho da Graça. Existem muitos dos nossos irmãos abençoados que estão pregando esse Evangelho da Graça. Ajude esses irmãos, participe com esses irmãos, compartilhando as mensagens, para que cheguem a outros. E se inscreva aí também no nosso canal do YouTube, que é importante que a palavra corra e seja glorificada, para que os nossos irmãos sejam alcançados, sejam libertos dessa mentira chamada religião. Eu recebo que nessa manhã, abençoados, nós já estamos apresentando a Deus um culto em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento a Deus, confessando tudo que Ele já fez em nossas vidas, com o espírito de gratidão a Ele, não de pedir, mas de agradecer a Ele por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Abençoado, recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida e que tudo lhe vai bem e que Deus mesmo ilumine os olhos do teu entendimento e te faça entender aquilo que no momento, se você não entendeu, eu recebo que tu vai entender, iluminado pelo próprio Deus. Abençoados com todas as bênçãos.